Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020. Fica dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Essa é a sessão solene em homenagem à memória e o legado da Imperatriz Leopoldina. Essa sessão foi requerida por mim. Convido a todos a compor a mesa. Sr. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, imperador de júri do Brasil. Convido o senhor embaixador Andreas Stadler, embaixador da República da Áustria do Brasil. Convido a senhora Analta Sueli da Silveira, chanceler do Círculo Monárquico do Brasil. Convido o senhor Laudelino de Oliveira Lima, professor, historiador e escritor. Convido a todos para cantar em posição de respeito o hino nacional e, na sequência, o hino da independência, acompanhados pela Banda da Marinha, sob a regência do suboficial, músico, fuzileiro naval, Henrique Coutinho de Oliveira Gomes.
Eu gostaria de convidar também meu amigo deputado Lafayette Andrada, descendente de um dos fundadores do Brasil, José Bonifácio. Se puder também nos acompanhar aqui na mesa, deputado, seria muito honrado pela sua presença aqui, se houver espaço. Acho que temos ali um espaço. Vamos dar início agora à sessão. Temos um vídeo institucional, contando um pouquinho da história da Leopoldina, e depois abriremos aqui com o discurso dos diversos convidados que temos aqui presentes. Muito obrigado.
brasileiros, lutem pela independência do Brasil. Estarei sempre com vocês. Muito obrigado, amigos, por estarem atendendo ao pedido e também muito obrigado à Câmara de Deputados terem cedido esse espaço para esse momento tão solene. É importante o momento que vivemos no Brasil e no mundo de uma reconexão com a nossa história, a nossa identidade, a nossa fundação. Faz parte de um movimento muito maior, de uma demanda social, de saber entender as nossas origens, entender como é que iniciamos todo esse processo de formação de país, de sociedade, as pessoas que foram fundamentais nesse processo. E aqui resgatamos a Leopoldina. A ideia dessa sessão solene era para ocorrer no dia 2 de setembro, que foi uma data importante, foi quando Leopoldina convoca o Conselho de Estado. Pedro I viajava em São Paulo, não estava atento ao que estava acontecendo em termos de troca de informações e cartas e mensagens que vinham de Portugal e diversas outras partes do Brasil. Então, Leopoldina estava com a procuração de ser, de fato, a regente, enquanto Pedro I estava na sua peregrinação pelo país, na ocasião por São Paulo, exatamente para consolidar o seu reinado, consolidar a sua relevância no processo de formação de país. No entanto, Leopoldina, ela tinha e vinha de uma região do mundo que não somente tinha atingido a mais alto nível de sofisticação e civilização, mas era um ambiente extremamente instável. A Áustria era composta, o Império Austro-Húngaro era composto por diversas etnias. Internamente havia grandes desafios de manter a união do Império Austro-Húngaro. Não somente isso, externamente, o Império Austro-Húngaro estava cercado de potenciais inimigos rivais. E foi nesse contexto, e buscando uma nova luz, que o príncipe Metternich, a partir de 1815, percebe que a Europa estava entrando após a Revolução Francesa, estava entrando num processo de alta instabilidade política, com demandas vindo dos setores da sociedade que ainda não tinham representação política. E essa transição para um sistema mais representativo versus o antigo regime, que era fechado no modelo absolutista, gerava vários interpérios e várias instabilidades, várias revoltas, vários levantes, todo ao longo do século XIX. No entanto, a partir do Congresso de Viena, estabeleceu-se uma estabilidade muito grande, com um acordo das diversas casas reinantes, Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, Portugal, Brasil e Algarves foram considerados no Congresso de Viena, assim como Espanha e também a França. Tinham relacionamentos diretos, familiares, e em função disso a estabilidade estava assegurada na Europa por mais algum tempo. No entanto, o príncipe Metternich já previa que era muito difícil você segurar essa onda de reformas, essa onda de ajustes e de incorporação da democracia, e viu o Brasil como sendo um esteio natural de estabilidade, longe, distante dessas revoltas, levantes e rivalidades que existiam na Europa. 2 anos mais tarde, em função dessa abertura, fica muito facilitado a união de Leopoldina com Pedro I, exatamente para selar essa união. Então, em que pese foi um vínculo estratégico, político, geopolítico, uma necessidade de estender o que existia na Europa para um ambiente muito mais calmo e tranquilo, houve também uma necessidade interna do Brasil com os brasileiros assim representados, porque Leopoldina não queria ver o Brasil, essa nova terra para a qual ela ia,
sucumbindo debaixo das intempéries europeias e viu o Brasil como sendo um país independente, assim como sua família, como sendo um ato até de estabilidade e de desvinculação de todas essas dinâmicas que aconteciam na Europa. E ela vinha com essa missão, ela vinha com essa mensagem e foi instrumental na nossa independência. Pensar em independência do Brasil sem Leopoldina é praticamente impossível. Então precisamos ter uma sessão para honrar este legado que de fato foi esquecido pela historiografia brasileira, relegado aí a um papel subalterno, e gostaria de fazer essa homenagem, mesmo que tardia, demorando praticamente aí mais de 200 anos para fazer esse reconhecimento, mas que seja feito e que todos vocês que agraciam esse momento estão muito bem-vindos também de saludar a Leopoldina e sua memória e seu legado neste momento. Muito obrigado a todos por terem vindo. Eu vou convidar agora, na sequência, o deputado Lafayette Andrade para fazer um pronunciamento e, na sequência, meu tio Dom Bertrand, e darei sequência aqui aos outros convidados que estão na mesa. Muito obrigado. Lafayette, o senhor tem a palavra na tribuna. Bom dia a todos. Excelência, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que preside essa sessão e requerente dessa sessão solene. O prezado amigo, ilustríssimo Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil e imperador de Jure do Brasil, senhor Andreas Stadler, embaixador da República da Áustria, senhora Analta Sueli, chanceler do Ciclo Monárquico do Brasil, senhor Laudelino de Oliveira Lima, professor e historiador, e a senhora ao lado do embaixador, é a intérprete, pois não. Minhas senhoras e meus senhores, minhas palavras serão breves. Essa sessão solene, que homenageia a memória e o legado da imperatriz Leopoldina, ela é um reconhecimento mais do que sensato que os brasileiros precisam fazer à figura de Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, como bem foi mostrado aqui no filme, era uma princesa austríaca, filha do imperador da Áustria, mas uma mulher extremamente talentosa, inteligente, culta, preparada, e que veio para os trópicos. Veio para os trópicos casar-se com o futuro imperador do Brasil, à época ainda príncipe, príncipe de Portugal, do Reino Unido de Portugal. E ela, ao vir para o Brasil, traz consigo toda uma expedição científica que mostra a cultura dela, né? Uma expedição científica que viajou pelo Brasil, no interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, foi até Piauí, foi até Amazonas. Estava nessa expedição científica uma figura importantíssima, que é o Carl von Martius. Martius é o pai da botânica moderna. Toda a arquitetura da botânica hoje, a classificação botânica, foi toda ela arquitetada por Martius, que estava nessa expedição científica também, ao lado de Spies, que era um zoólogo. A expedição era grandiosa. Mas isso é para mostrar o valor científico-cultural que ela, princesa Leopoldina, carregava e trouxe para o Brasil. E chega no Brasil, casa-se com Dom Pedro I, e pouco depois começam as agitações em Portugal, das agitações que culminaram com a Revolução do Porto. A revolução chamada Revolução Liberal do Porto, que acabou contagiando as massas em Portugal e aqui no Brasil também, determinaram
Com a Revolução, lá foi instituída uma Assembleia Nacional Constituinte, que se chamam de as Cortes de Lisboa, as Cortes Constituintes, e a Assembleia Constituinte, as Cortes obrigaram o regresso de Dom João VI para Portugal, ele que gostava tanto do Brasil. E ele, muito a contragosto, no embalo da Revolução, não tinha muito o que fazer, retorna para Portugal já em princípio de 21. A Revolução foi no final de 20, em princípio de 21, março, Dom João VI regressa para Portugal. Em Portugal, Dom João VI acaba se tornando quase que, entre aspas, um prisioneiro dentro do castelo. As cortes constituintes assumem o comando, o poder de fato, e começam não só a governar Portugal, e todo Portugal, o Brasil era Portugal naquela época, mas começa também a fazer a nova Constituição, e aí que inicia o movimento da independência do Brasil, porque as cortes portuguesas começaram, se Vossa Excelência me der mais alguns instantes, começaram a legislar no sentido de retornar o Brasil à posição de colônia. O Brasil já era Reino Unido, Dom João VI já tinha levado o Brasil à categoria de Reino Unido. E as cortes começam a trabalhar no sentido de fazer o Brasil voltar à condição de colônia de Portugal. Isso aí é a mola propulsora da independência. Por fim, as cortes determinam o regresso de Dom Pedro I para a Europa. Ele que tinha ficado como príncipe regente quando Dom João VI foi embora. E aí, aqui no Brasil, há uma convulsão, os brasileiros não aceitam esse posicionamento das cortes de querer fazer o Brasil voltar a ser colônia, de obrigar o Dom Pedro I a retornar para Portugal, e aí que inicia o movimento da independência. Há um grande abaixo-assinado no Rio de Janeiro pedindo que o Dom Pedro ficasse, e Dom Pedro fica, e o dia solene do fico, o 9 de janeiro, que Dom Pedro resolve ficar. É nesse ínterim que Dom Pedro vem a conhecer também o José Bonifácio, que era vice-presidente lá da Junta Paulista, e José Bonifácio também faz uma carta muito enérgica ao Dom Pedro, dizendo que ele não deveria retornar para Portugal. Nesse momento, ocorre o fico, e o Dom Pedro convida o José Bonifácio para ser seu principal ministro. E José Bonifácio vem a conhecer, então, a dona Leopoldina, e há uma grande sintonia entre os dois, porque ela era uma mulher muito culta, muito inteligente, muito preparada, muito acima da média do que era aqui dos brasileiros, e ele também, um cientista que viveu a vida inteira na Europa, que tinha conhecido todos os países da Europa, era um homem que falava várias línguas, assim como ela. Então houve uma sintonia muito forte entre os dois. Ele já um ancião, ele já tinha quase 60 anos, 60 anos naquela época era idoso. Faço aqui um parêntese, o Monteiro Lobato, autor do Sítio do Capão Amarelo, no primeiro volume do Sítio do Capão Amarelo, ele inicia dizendo o seguinte: lá no Sítio do Capão Amarelo mora Dona Benta, uma velhinha de mais de 60 anos. Isso é no princípio do século passado, 1920, 1930. Então, para dizer que 60 anos era realmente uma figura idosa. Nos 1800, mais ainda. Então, o José Bonifácio já era um idoso naquela época, mas era um idoso que teve uma simpatia e uma sintonia muito forte com ela, a dona Leopoldina. Conversavam muitas vezes em alemão ou em francês. Dizem que o Dom Pedro I ficava com raiva porque ele não falava alemão. Quando viu os dois conversando em alemão, eu não estou entendendo essa conversa de vocês. Mas nesse momento, após o fico, que foi um ato de rebeldia dele, Dom Pedro, contra as cortes portuguesas, começa então a gestar aqui a ideia da independência, e ela, Leopoldina, ao lado dele, Dom Pedro, foi uma figura fundamental nesse processo, trazendo equilíbrio, trazendo força, trazendo bons conselhos. Ela foi realmente uma mulher muito importante no processo de independência, ao ponto de que no 7 de setembro, quando é convocado lá o Conselho de Estado, porque haviam chegado cartas de Portugal no finalzinho de agosto, início de setembro. Uma das cartas era do Antônio Carlos, irmão de José Bonifácio, descrevendo o que acontecia lá nas cortes de Lisboa, que de fato as cortes de Lisboa não queriam outra coisa para o Brasil, senão que o Brasil fosse reduzido à colônia,
que queriam forçar o regresso do Dom Pedro, ou seja, não tinha mais muito o que fazer. Eram as cartas que chegavam de Lisboa, que chegaram para o José Bonifácio, havia uma carta para o próprio Dom Pedro, que estava ausente, estava em viagem para São Paulo. O José Bonifácio e a princesa falaram, olha, o momento chegou. E a princesa Leopoldina concorda plenamente, convoca o Conselho de Estado e define que é chegado o momento da independência, definem que é preciso informar ao Dom Pedro, que estava ausente, estava em viagem para São Paulo, de tudo que estava acontecendo, porque a independência tinha que acontecer. E aí eu trago aqui a frase importante da carta dela, Leopoldina, para o Dom Pedro nesse momento. Ela fala, abre aspas aqui, o Brasil, a carta dela, Leopoldina, para o Dom Pedro, lá no 7 de setembro. Ele abre essa carta, ele abre uma carta de José Bonifácio e a carta da Leopoldina. A carta da Leopoldina é uma carta belíssima, mas ela conclui dizendo, o Brasil vos quer para seu monarca, ela dizendo para o Dom Pedro, com o vosso apoio ou sem o apoio, ele fará a sua separação, o Brasil. O pomo está maduro, colhei-o, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Ouvi o conselho de vosso ministro, se não quiserdes ouvir de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Essa é a carta que ela manda para ele e que acaba brotando daí o 7 de setembro, o grito do Ipiranga, independência ou morte. Portanto, e quando o José Bonifácio, está nas memórias do Vasconcelos Drummond, quando o José Bonifácio despacha o carteiro para entregar essa correspondência, olha, isso aqui é urgente, ainda fala com ele, é o Bregário, se não arrebentar uma dúzia de cavalos, nunca mais vai ser correio. E ele comenta, fala, olha, ela é que devia ser ele, porque ela era de fato uma figura que tinha uma cultura admirável, e daí a sintonia que os dois tiveram. E graças a esse movimento todo, ela sempre ali firme ao lado do Dom Pedro, nós conseguimos conquistar a nossa independência a duras penas. Portanto, como diz aqui no filme, aqui, a mãe do Brasil seria um título mais do que merecido a dona Leopoldina. Ela é, de fato, a figura que estava ali ao lado do Dom Pedro nos momentos mais dramáticos em que sucederam fatos importantíssos que geraram a nossa independência. Portanto, nosso colega deputado Luiz Felipe, para mim é um motivo de muito orgulho e muita alegria poder participar dessa sessão solene em que traz um reconhecimento merecido a essa figura importantíssima da nossa história, que foi a nossa imperatriz, Dona Leopoldina. Parabéns a todos, muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, deputado Lafayette, sempre nos agraciando com a sua cultura histórica e os detalhes e os pormenores, as fofocas também que aconteceram na época. Ele tem muita informação, é praticamente uma biblioteca ambulante, e estou muito feliz que ele está compondo aqui o nosso parlamento, porque não deixa as pessoas errarem historicamente falando. Eu gostaria de convidar para compor também a mesa e talvez já ocupar a tribuna a deputada Crisoneto, do Rio de Janeiro. Admiro muito a deputada, eu diria que é a única deputada conservadora católica. Essas coisas não têm andado muito bem conjuntamente, não é mesmo, Cris? Mas ela representa muito bem toda a população do Rio de Janeiro, assim como a Igreja Católica e tudo que a Igreja Católica trouxe de bem e fez de bem para o nosso país. Lembrando que a Igreja Católica fez parte da Constituição do Brasil e havia uma função tripla, não só manter a legitimidade que já existia da Igreja Católica dentro do país, com as diversas paróquias que de fato comandavam, eram a burocracia de fato do Brasil, mas também tinha a função de reconhecimento por parte da Igreja Católica de um país recém-independente e também a questão de pacificação em termos de sociedade. Já dava um norte para a nossa sociedade naquele momento.
Então, agradeço muito a Cris estar aceitando esse pedido e estar aqui compondo também a nossa mesa. E, por favor, fique à vontade de fazer... é dona da palavra nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, nosso querido presidente desta sessão solene, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Também quero cumprimentar aqui o deputado Lafayette Andrada, quero cumprimentar nosso queridíssimo Dom Bertrand, em nome dos quais eu cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar todos vocês que vieram aqui neste dia celebrar este momento, esta homenagem, tributar, eu diria, esta honra e essa homenagem a quem realmente a merece, Dona Leopoldina. E é uma honra muito grande, deputado Luiz Felipe, subir esta tribuna para prestar essa homenagem, porque esta casa deveria reacender sempre a memória daqueles que nos precederam. Nós deveríamos honrar mais aqueles que fizeram história, que fazem parte, que marcaram profundamente a nossa história, como, por exemplo, Dona Leopoldina assim o fez. Então, é uma honra, uma alegria, uma satisfação enorme poder subir essa tribuna para elevar a minha voz, para realmente render essa homenagem. E que bom que esta Câmara dos Deputados está abrindo as suas portas no coração do Brasil aqui para celebrar esta memória. A memória de alguém que, como disse, fez história, marcou profundamente, inclusive o processo de independência. O processo de independência do nosso Brasil tem a marca indelével de uma mulher, que é Dona Leopoldina, uma mulher nascida da mais alta nobreza da Áustria e que se dedicou às nossas terras, que com ternura, com amor, demonstrou o que é a grandeza da mulher. E ao estudar, inclusive, na época da escola, eu estudava sobre a imperatriz Dona Leopoldina, e eu lembro que as características dela, para mim, sempre foram muito inspiradoras e muito marcantes. Falo, inclusive, como mulher, como mãe que sou. Até porque, muito mais do que uma grande estadista, ela foi uma esposa dedicada. Ela foi uma mulher, uma cristã piedosa. Então, essas são características que realmente marcam a grandeza da mulher. Ela que demonstrou a unidade entre, por exemplo, a ternura e a força, entre o serviço e também, além do serviço, entre o sacrifício, a fé e a razão. Então, ela tinha capacidade de unidade, ou seja, unificar exatamente esses atributos, demonstrando exatamente aquilo que é a grandeza de uma mulher. E quando eu me dirijo aqui também a muitas mulheres, pensando nas mulheres do Brasil, infelizmente, a gente percebe que o movimento feminista, ele destrói a natureza da mulher, a identidade da mulher, e quem figura muitas vezes como inspiração para essas mulheres? Mulheres que não honram a sua natureza, mulheres que não honram as características femininas. E é uma pena que, por exemplo, para elas, Dona Leopoldina não seja uma inspiração. Deveria ser. É para mim e deveria ser para todas. Porque a gente está falando, por exemplo, de um legado. A gente está falando de uma história. A gente está falando de alguém que inspirou, inclusive, nessas características femininas. Então, eu até deixo aqui um desagravo público, porque é uma pena Dona Leopoldina não ser honrada como mulher pelo movimento feminista, que honra aí Simone de Beauvoir, Judith Butler, muitas que, como disse, se desviaram, inclusive, da essência e da alma feminina. Agora, ao passo que Dona Leopoldina é aquela que nos inspira por essa grandeza da ordem moral, que tinha uma estatura moral que realmente influenciou nas grandes decisões do nosso país e que nós precisamos resgatar essa memória. Muito se fala hoje, por exemplo, em identidade nacional. Mas como a gente vai falar de identidade nacional se ela não está ancorada na verdade histórica? Se nós muitas vezes não lembramos que o nosso país, ele foi forjado, ele foi edificado em valores, que são valores conservadores, sim, que significam o quê? Conservar uma cultura que é cristã por excelência. Negam esses valores. Quando a gente fala de valores conservadores, por exemplo, eu diria valores perenes, vida, família, a fé cristã. O nosso Brasil, ele nasceu um país católico. Ele nasceu um país católico porque o primeiro ato público foi uma Santa Missa. Nós não podemos negar a nossa história, nós não podemos negar as nossas origens, nós não podemos deixar de valorizar a nossa tradição. Então, por exemplo, quando a gente resgata essas memórias, como a de Dona Leopoldina, isso significa reacender a chama da nossa história. Significa resgatar a verdadeira identidade que nós temos, olhar para as nossas origens. Então,
nós precisamos lembrar que o nosso Brasil ele foi edificado nesses valores, inclusive na coragem patriótica, no amor à pátria. Isso ela nos ensinou muito bem. Da mesma maneira, todos esses atributos que ela tinha para ajudar como uma liderança, como realmente uma grande estadista que foi, uma mulher virtuosa, que com o seu modelo, com o seu exemplo, inspirou a tantas, como me inspira pelo seu legado. Então, aqui, deputado Luiz Felipe, sem querer me alongar mais, porque sei que tem muitos honrosos palestrantes aqui nesse dia, eu gostaria de deixar a minha marca, na verdade, deixar o meu agradecimento primeiro a respeito disso e o desejo de que o nosso Brasil ele possa relembrar que nós, ao termos essa honra, ou melhor, ao honrarmos a memória de Dona Leopoldina, que a gente possa se reencontrar com as nossas origens, que a gente possa buscar cada dia mais o futuro fiel aos princípios e valores, que a gente possa fazer com que deste plenário da Câmara dos Deputados, que, repito, acaba sendo o coração do Brasil, que essas vozes possam ecoar em todos os rincões desse Brasil, para que a gente possa lembrar o que é a verdadeira identidade nacional. O que é pensar num país com base em princípios e valores que são inegociáveis. É uma pena que muitos desmoronam esses princípios, relegam, não é nem a segundo plano, mas a último plano esses princípios e valores. Então, viva Dona Leopoldina, nossa imperatriz. Viva a memória desta grande mulher que sirva de inspiração para tantas como foi e é para mim. Viva a família real. E também, só para finalizar, não podia deixar de mencionar sobre isso. Assim que eu cheguei, deputado Luiz Felipe, eu fui abordada ali por um senhor chamado Paulo. Paulo, né? Perfeitamente. E o senhor Paulo escreveu uma mensagem para mim que eu achei extremamente oportuna, inclusive que faço de público aqui. Ele disse: precisamos resgatar a glória da nossa capital imperial. Recentemente, no caso, semana passada, eu estive na Antiga Sé, lá no Rio de Janeiro. E por uma deucidência, eu diria, com perdão do neologismo, você, deputado Luiz Felipe, Vossa Excelência, entrou em contato comigo na mesma hora. Quando eu estava lá na Antiga Sé, eu recebi a ligação de Vossa Excelência. E foi uma tremenda deucidência, porque eu tinha acabado de passar pelo crucifixo, que foi um presente do imperador da Áustria para Dona Leopoldina. E aí, nessa feliz coincidência, Vossa Excelência me ligou. E aí, uma das coisas que a gente comentou foi que quem dera se o Rio de Janeiro ele fosse realmente visitado pela sua história. Quem dera se a Antiga Sé tivesse ali diversas pessoas fazendo fila para poder visitar a história da nossa cidade, inclusive, nossa capital imperial. Mas é uma pena que hoje se tornou só o estado do futebol, Rio de Janeiro, né, do futebol, muitas vezes até da libertinagem, do carnaval, o coração ali do carnaval. Enfim, respeitando 100%, evidente, essas culturas. Mas o fato é que a gente não pode esquecer da nossa identidade, a gente não pode esquecer da nossa tradição. Então, eu precisava fazer de público aqui, ler de público aqui essa mensagem que eu achei muito oportuna, porque resgatou, inclusive, a nossa conversa na semana passada, quando visitei a Antiga Sé. Então, aqui fica esse meu registro, deputado Luiz Felipe, todos os presentes. É uma alegria enorme estar aqui neste dia, celebrando a memória desta grande mulher, Dona Leopoldina. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso Brasil e que nós possamos cada dia mais resgatar as verdadeiras heroínas, os verdadeiros heróis do nosso Brasil. Muito obrigada. Obrigado, deputada Cristo Nieto. É sempre uma alegria conversar com você, me dá muita esperança ver você vindo do Rio de Janeiro e representando as mulheres também com esse norte moral que você porta aqui com extrema desenvoltura e autoridade. Gostaria de registrar a presença também do deputado Van Hatten e da deputada Juliana Zanata. Muito bem-vinda, a sua futura herdeira também aqui presente. Muito obrigado a vocês estarem presentes aqui hoje. Vou passar a palavra aqui para o senhor Dom Bertrand, chefe da Casa Imperial do Brasil, imperador de júri do Brasil, com a palavra, Dom Bertrand. O senhor ocupa a tribuna? O senhor...
Excelente senhor deputado Dom Luiz Felipe, meu muito caro sobrinho, deputado Lafayette, deputado Cristoneto, deputada Zanata, senhor embaixador da Áustria, que nos legou esse regalo que foi a princesa Leopoldina, minhas senhoras e meus senhores. Eu fico muito contente de estar nessa homenagem à minha tetravó, a princesa Dona Leopoldina. Qual o aspecto que eu queria chamar a atenção nesta sessão? Já foram os aspectos políticos, da deputada Zanata, os valores dela enquanto mulher, pela deputada Cristoneto, mas há um aspecto que eu quero mostrar aqui, que era o que era a formação de uma princesa naquele tempo. Era formada tendo em vista o dever e a religião, tendo em vista realizar a missão que lhe foi destinada pela Divina Providência, sabendo que havia nascido não para gozar a vida, mas para servir a sua pátria, servir as suas tradições e, sobretudo, servir a Deus Nosso Senhor. Essa foi a missão de Dona Leopoldina e ela tinha consciência disso. Ela foi educada sempre nessa perspectiva do dever e da religião, dos respeitos aos deveres de Deus e da vocação que ela era chamada pela Divina Providência. E essa vocação qual foi? Ser a imperatriz do Brasil. Logo no início das tratativas, é muito bonito ver como ela assumiu o Brasil, como ela estudou o Brasil. Ela chegou ao Brasil praticamente falando português. Ela tinha estudado toda a geografia do Brasil, as tradições do Brasil, as tradições de Portugal. E nós temos que reconhecer também a genialidade de Dom João VI em promover esse casamento. Porque logo depois do Acordo de Viena, depois das guerras napoleônicas, Dom João VI queria que o pequeno Portugal tivesse a sua influência no contexto das nações. Ele queria exatamente um equilíbrio entre as ambições castelhanas, as ambições inglesas e todos os demais que cobiçavam as riquezas das colônias portuguesas. Aliás, o Brasil nunca foi colônia juridicamente, mas dos países, das terras de ultramar de Portugal, eles que cobiçavam a isso. E Dom João VI teve a sabedoria, por ocasião das guerras napoleônicas, de vir ao Brasil, de trasladar a capital do reino de Portugal, Brasil e Algarves, a partir de certo momento, do reino para o Brasil. Napoleão odiava Dom João VI. Napoleão dizia: foi o único rei que me enganou. Quando as tropas de General Junot chegaram às colinas que circundam a Viena, elas viram ao largo as naus que para cá vinham. E daí vem a expressão que nós usamos quando faltamos a um compromisso ou alguma coisa assim, deixar a pessoa ver navios. Os franceses ficaram a ver navios. E é bonito ver como Dom João VI depois soube escolher a princesa Leopoldina, uma princesa austríaca, que mantinha esse equilíbrio na Europa e que eram formadas nessa perspectiva de sacrificar-se pelo bem da pátria, pelo bem da religião. Uma das características exatamente das cortes austríacas era promover os casamentos. A célebre frase: os outros guerreiam, tu feliz Áustria, casa-te. A política toda da Áustria exatamente era muito mais baseada em casamentos, em uniões familiares, do que em guerras. E assim, para cá veio Dona Leopoldina, e ela imediatamente assumiu o Brasil. Dom Pedro já foi considerado o defensor perpétuo do Brasil. Ela, o anjo protetor do Brasil. E foi isso que ela fez. A sacralidade dessa princesa, a formação que ela tem, as cartas, toda a correspondência que ela tem, os comentários que ela fazia nas suas cartas ao seu pai, o imperador Francisco II da Áustria, as cartas que ele mandava a Dom João VI, todos os comentários eram extraordinários. E o documento definitivo foi a carta que ela enviou a Dom Pedro II. Dom Pedro II havia viajado para Minas e para São Paulo. E havia deixado ela na regência, quer dizer, efetivamente estava no comando do Brasil. E numa região, no auge dessas pressões das cortes portuguesas, da Revolução do Porto,
que queria estabelecer um regime semelhante ao resultante da Revolução Francesa. Nesse auge, ela soube ver o risco que o nosso Brasil e soube dar a cartada definitiva. Ela não só assinou a carta pelo qual foi consagrada a nossa independência, do 2 de setembro, mas também a carta que ela enviou a Dom Pedro II, de uma sabedoria única. A sabedoria dessa princesa de 25 anos, a consciência que ela tinha da realidade, como ela via politicamente, é um exemplo para todos nós. E esse aspecto eu queria chamar da nossa atenção. E graças a essa colaboração entre o defensor perpétuo do Brasil e o anjo protetor do Brasil, Dom Pedro I, o príncipe Dom Pedro e a dona Leopoldina, hoje nós somos essas nações de dimensões continentais e certamente das nações que têm um futuro grandioso a realizar. Nós não somos o maior país do mundo, mas nós somos o país que tem a maior área cultivável do mundo. Nós temos todos os minerais, temos um clima excelente. Tudo isso nós devemos exatamente à independência como foi no Brasil, com uma diferença com nossos vizinhos hispano-americanos. Enquanto a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho a conselho paterno, pois Dom João VI, quando havia partido, havia dito ao seu filho: meu filho consegue mais cedo ou mais tarde o Brasil ser independente, põe esta coroa em tua cabeça, onde um aventureiro que faça. Graças a isso, a nossa independência foi muito mais uma emancipação e foi natural. Mas já foi reconhecido logo pelas várias nações, inclusive pela Santa Sé. Ao passo que nossos vizinhos hispano-americanos, as suas independências resultaram das ambições dos caudilhos que queriam ser presidente da República, sua respectiva área de influência. Resultaram, se dividiram, subdividiram, e não tem essa consciência da nacionalidade que nós temos no Brasil. Isso se deveu exatamente a essa união entre a ousadia, a galhardia, a coragem de Dom Pedro I e a sabedoria de Dona Leopoldina, a formação de Dona Leopoldina entre o defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, e o anjo protetor do Brasil, Dona Leopoldina. Portanto, eu felicito ao meu caro sobrinho, deputado Luiz Felipe, de ter promovido essa ação em homenagem à memória dessa grande brasileira que havia assumido inteiramente a sua nacionalidade, havia assumido inteiramente os interesses do Brasil e, graças a ela, nós somos hoje esse país maravilhoso que nós tanto amamos e que tem um futuro tão grandioso ao Brasil. Minha senhora, meus senhores, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso Brasil. Eu gostaria, muito obrigado, meu tio, pelas palavras e dar esse entorno e também o respaldo hereditário aqui representado. Acho que a sua geração é a mais próxima da Leopoldina, a minha já começa a se distanciar ainda um pouco mais. O DNA fica mais diluído na minha geração, mas agradeço muito a vossa presença aqui, nos glorifica nessa inauguração dessa nossa antecedente, que de fato foi fundamental para a nossa história, e certamente, se nós resgatarmos a sua historiografia, terá uma importante missão aí no nosso futuro. Eu gostaria de convocar aqui a nossa deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina, do PL, que pudesse proferir algumas palavras. Não sei se alguém pode ajudar com a criança dela aqui. Ela segura, está ótimo, obrigado. Com a palavra, deputada. Obrigada, deputado Luiz Felipe, obrigada pelo convite, obrigada, Dom Bertrand, por ter ido visitar o meu gabinete ontem, isso muito me honrou, e bom dia a todos aqui, os presentes, não podia faltar essa sessão solene de maneira alguma. Bom,
É uma honra integrar essa sessão dedicada à Imperatriz Dona Maria Leopoldina, protagonista na construção do nosso Brasil. Mais que personagem de um passado distante, ela ajudou a erguer os alicerces de uma nação que hoje precisa reencontrar sua história para compreender quem é, para saber para onde ir. A nossa bandeira nacional também conta parte desse legado. O verde vem da Casa de Bragança, de Dom Pedro. O amarelo, e está ali o amarelo e o verde aqui, em cima do plenário. O amarelo vem da Casa de Habsburgo-Lorena, de Leopoldina. E há um detalhe pouco lembrado. O formato em losango, chamado de lisonja na heráldica, era tradicionalmente usado para representar brasões femininos. Não é apenas cor. É uma forma que homenageia a presença de Leopoldina no nascimento do Brasil. Cada saudação à bandeira carrega, ainda que de modo discreto, esse tributo à nossa imperatriz. Em agosto de 22, escrevendo a José Bonifácio de Andrade e Silva, outro grande construtor do Brasil, Leopoldina declarou estar disposta a dar sua vida pelo que considerava o bem público e da nação brasileira, a qual se estimava felicíssima de pertencer. Palavras que revelam não só sua coragem pessoal, mas também o sentido profundo de compromisso que tinha com o nosso país. Vivemos, porém, um tempo em que boa parte da nossa história é esquecida ou até apagada. Personagens fundamentais desaparecem dos livros, símbolos perdem significado e o país se afasta das próprias origens. Outro dia, quiseram falar que o verde e o amarelo da nossa bandeira significava outra coisa, inclusive. Um povo que perde a memória fica vulnerável e sem rumo. Lembrar de Leopoldina é reconhecer que o Brasil nasceu de coragem, fé e escolhas conscientes. É valorizar uma mulher culta e visionária que ajudou a definir o destino nacional e cuja influência permanece viva. Para nós, que hoje ocupamos este parlamento, sua trajetória é um chamado à responsabilidade. Ela não se limitou a um papel decorativo. Estudou, compreendeu o mundo à sua volta e usou o poder que tinha para servir ao bem do Brasil. Mostrou que conhecimento, firmeza de princípios e amor ao país podem se transformar em decisões que atravessam gerações. Eu, como deputada, encontro nessa história um modelo de atuação pública. Lutar para proteger as liberdades, defender valores que sustentam nossa sociedade e preservar a identidade nacional. É agir com coragem mesmo quando seria mais simples se omitir. E muitos têm se omitido. Também me inspira o Império, período em que o Brasil consolidou instituições e símbolos que na República de hoje têm se afastado do seu papel de nos representar. Ao resgatar essa memória, reafirmo o meu compromisso de trabalhar com seriedade, criando leis que preservem nossa cultura e o direito de cada brasileiro de conhecer a sua própria história. Que esta sessão solene seja mais que uma homenagem, que seja um convite a reconectar o nosso Brasil às suas verdadeiras raízes. Quando sabemos de onde viemos e reconhecemos o valor de quem nos formou, ganhamos força para enfrentar os desafios do presente e lutar para que este país recupere a grandeza que já teve. E que Deus nos ajude a fazer o Brasil grande. Um abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado, deputada Júlia Zanata, pela sua presença, suas palavras. De fato, concordamos com toda essa missão que Leopoldina carregou na sua história e como ela também pode nos ajudar a nos posicionar no futuro. Falando de futuros, temos aqui o embaixador da Áustria, gostaria de convidá-lo para a tribuna, o senhor Andreas Stadler, embaixador da República da Áustria no Brasil. Andreas. Obrigado. Ele vai falar em português, tá? Mas é só hoje. Bom dia.
senhor deputado Luiz Filipe, senhor deputado Cris, senhor Bertrand, senhora Cris e senhora Júlia, com o bebê. Tem uma filha de 2 anos também. Muito prazer. É uma grande honra poder falar na Casa da Democracia Brasileira hoje com vocês. A imperatriz Dona Leopoldina, filha do imperador Francisco I da Áustria e da princesa Maria Teresa de Nápoles e da Sicília, é considerada uma mulher forte e guerreira devido a seu papel decisivo na independência do Brasil. Foi uma mulher culta, interessada em ciências naturais e uma figura pioneira e à frente do seu tempo, sendo considerada a primeira feminista do Brasil. Em 2017, o bicentenário da chegada da arquiduquesa austríaca já foi comemorado aqui em sua casa com uma sessão festiva. Por isso estamos ainda mais felizes hoje por poder estar aqui novamente e celebrar mais uma vez a memória dessa mulher única. Tem o livro de questo ano. Para o futuro, esperamos que a memória da Maria Leopoldina una para sempre os povos brasileiro e austríaco e portuguese, especialmente neste ano em que celebramos o bicentenário do estabelecimento das relações diplomáticas plenas entre nossos dois países. Hoje podemos estar orgulhosos com o legado da Dona Leopoldina. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador Andreas Stadler. Gostaria de registrar a presença também da deputada Soraya, do Rio de Janeiro. Deputado Soraya, se a senhora quiser proferir algumas palavras com relação a essa sessão solene, eu já convido para a tribuna. Presidente, deputado Luiz Filipe Bragança, queria cumprimentá-lo e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar toda a mesa e, acima de tudo, parabenizar por essa iniciativa. Eu, quando estava a primeira secretária dessa casa, estava exatamente no período em que a gente comemorava 200 anos de história. E nós tivemos um painel muito rico aqui na Câmara, que envolviam várias personalidades que contribuíam para a independência do Brasil. Qual foi o nosso protesto, deputado? Foi justamente não ter um painel que falasse sobre a importância das mulheres em relação a essa independência. E, obviamente, a nossa Leopoldina, ela teve seu destaque nesse painel. Também exigimos que no corredor principal dessa casa tivesse uma exposição para tratar desta mulher como uma grande mulher que nos inspira até hoje. Também farei questão de entregar a Vossa Excelência, escrevemos um livro sobre a história dela. Porque esse Brasil precisa sempre olhar para trás e reconhecer os seus antepassados como fonte de inspiração e dar passos seguros para frente. Leopoldina, que muitas vezes me incomodava, deputado, quando se falava dela como se fosse uma pessoa sofrida, uma pessoa que passou situações familiares como todos nós passamos, cada um sabe dos seus problemas, mas esqueciam de olhar essa mulher, deputada Cris, uma mulher que chega ao Brasil. Imaginem, ela trocou o nome dela de Leopoldina para Maria Leopoldina em homenagem às mulheres brasileiras.
E o Brasil levou 176 anos para autorizar a mudança de nome. Mesmo assim, deputado, a gente autorizou mudar nome quando o nome era pejorativo. Esta mulher visionária mudou por amor ao país, em homenagem às mulheres. Essa mulher que trouxe um conhecimento de geopolítica e uma consciência do seu papel neste casamento, ela foi o guia de Dom Pedro, a inspiração da análise de Dom Pedro. Olha o conhecimento que essa mulher tinha, não foi à toa que foi ela quem assinou o ato de independência desse país. Como poderíamos estar fazendo um ato de celebração de 200 anos de independência sem falar de Leopoldina, deputada Cris? Se foi ela, inclusive, que assinou esse ato. Graças a ela também, que trouxe na sua comitiva, que poderia ter trazido vários assessores, né, aias, ela resolveu trazer biólogos, geólogos, e nós devemos muito a ela esse despertar da ciência. Então, eu quis passar por aqui, deputado Luiz Felipe, para agradecer a Vossa Excelência por fazer essa homenagem, porque Vossa Excelência sabe que eu não aceito nenhum assunto, qualquer que seja, sem olhar a força da mulher ao lado do homem e do homem à mulher. Porque não há país que se possa construir ofuscando a história de quem quer que seja. Eu não acredito em família que não tenha lado a lado homens e mulheres, mulheres e homens. E a Leopoldina é dessas mulheres que nos inspiram, nos fazem seguir em frente e que deixam um legado na ciência, no seu comportamento, com sua bagagem cultural e na sua superação. Porque muitas vezes a pessoa não imagina como que uma mulher vem da Áustria, onde sua vestimenta é de um jeito e chega de repente no Rio de Janeiro, no Brasil, num calor absurdo, onde todos os seus hábitos são diferentes. Olha a capacidade de adaptação, porque ela tinha noção das suas obrigações e do seu papel enquanto mulher ao assumir esse casamento, porque casamento é uma escolha. Como escolha até hoje nós fazemos na vida, mas quando escolhemos fazer, que a gente faça com dignidade. Viva a Leopoldina, viva esse país e viva as mulheres. Obrigado, deputada Soraya. A senhora, de fato, porta a bandeira, chama a energia que, de fato, eu imagino que Leopoldina tinha também. Muito obrigado. Não podia deixar de registrar. Obrigado, está ótimo. E registro aqui que Pedro I tinha total confiança em Leopoldina. Certamente, Leopoldina não tinha essa total confiança em Pedro I, mas entendia, cedia a essa personalidade que hoje nós homenageamos aqui. Só lembrando, Leopoldina, Pedro I, assim como José Bonifácio, são nossos pais fundadores. Nós, aqui representados, somos meros descendentes, mas eles são pais de todos os brasileiros. Eles são pais da história do Brasil, da sociedade brasileira. Não são mais uma honraria e um privilégio nosso, da família, e sim de todo brasileiro de portar essa história, essa historiografia que é única. Gostaria de registrar a presença também do deputado Salles, de São Paulo, e o deputado Terra, Osmar Terra, também, que está aqui representado do PL e do Partido Novo, o deputado Salles. Gostaria de continuar aqui com a ordem de presença dos que estão na mesa. A senhora Analta Sueli da Silveira, chanceler do Círculo Monárquico do Brasil. A senhora tem a palavra, Analta. Muito obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui hoje representando as mulheres, homenageando Dona Leopoldina. Muito se falou aqui do legado de Dona Leopoldina e é justamente sobre isso que eu vou falar. É uma honra, como eu disse antes, representar todas as mulheres brasileiras para honrar Dona Leopoldina. Vou ler um pequeno texto que eu preparei. Dona Leopoldina, chegando ao Brasil em 1817, com apenas 20 anos, para se casar com Dom Pedro de Alcântara,
não imaginava o desafio que ela teria que enfrentar. Acho que ela nunca imaginou que ela seria responsável pela separação do Brasil de Portugal, tão importante na nossa independência. Vinda de Viena, educada em ciência, música e artes, era culta e dedicada. O impacto da mudança foi grande. Encontrou uma corte menos organizada do que a europeia, de onde ela vinha, com diferenças culturais significativas. Mesmo assim, adaptou-se rapidamente e ganhou o carinho do povo pela sua simplicidade, generosidade e interesse pelo bem-estar do Brasil. Mais do que consorte, Leopoldina foi protagonista em momentos de extrema importância. Além de seu importantíssimo papel na nossa independência, se destacou em vários setores. Incentivou expedições científicas e naturalistas no território brasileiro, como as de Speke e Martius, que ocorreram entre 1817 e 1820, com o objetivo de explorar o Brasil, documentando a sua fauna, flora, geologia e povos indígenas. Leopoldina era uma mulher complexa que enfrentou desafios pessoais, mas soube superá-los com maestria e inteligência. A compreensão de sua história, para além da imagem idealizada de imperatriz, permite que as mulheres de hoje reconheçam as dificuldades enfrentadas por figuras importantes, humanizando-as e valorizando suas conquistas, apesar das adversidades. A figura de Maria Leopoldina influencia as mulheres até hoje, inspirando outras mulheres a se engajarem ativamente na história do país, muitas vezes de forma menos visível, mas igualmente crucial. Seu exemplo ajuda a combater a ausência histórica de figuras femininas nos livros didáticos e na memória social, fornecendo um modelo para meninas e mulheres, principalmente ao servir como um símbolo de empoderamento e atuação feminina em esferas de poder, ciência e política, áreas historicamente dominadas por homens, desafiando a visão de que a mulher se restringia ao papel doméstico. Seu exemplo demonstra que mulheres podem ser líderes políticas, estratégicas e decisivas, mesmo que em um contexto adverso. Embora a minha imagem de Leopoldina possa ser vista sob diferentes perspectivas, como a de uma mulher que trabalhou dentro das estruturas de poder da época, sua contribuição para a história brasileira e o exemplo de sua atuação em diversas frentes reforçam a ideia de que a mulher tem um papel fundamental na construção da sociedade. Ficou na memória coletiva como uma mãe do Brasil, pela dedicação e pelo fato de ter dado à luz ao imperador Dom Pedro II, que viria a ser o segundo imperador do Brasil. Leopoldina partiu prematuramente em 1826, aos 29 anos, mas sua memória permanecerá viva como exemplo de amor, dever e sacrifício pela pátria que a acolheu. Que possamos sempre recordar e honrar essa verdadeira mãe da nação brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, a senhora Analta Sueli da Silveira. Gostaria de chamar agora para o púlpito o senhor Laudelino de Oliveira Lima, professor, historiador e escritor. Bom dia a todos. Com a sua permissão, Sua Alteza Imperial e Real, à mesa. Prazer, uma honra estar com vocês todos aqui. Eu venho de uma região do Rio de Janeiro chamada região da Leopoldina. O pessoal no Rio de Janeiro conhece. No resto do Brasil, talvez não. E essa região se chama região da Leopoldina porque é uma região que foi atravessada pela estrada de ferro Leopoldina, pelo bairro ali de Manguinhos, Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, Complexo Alemão. E nessa região existe um bairro chamado Ramos, que é o centro da região de Leopoldina. E no bairro de Ramos existe, na rua Professor Lacer, uma escola de samba chamada Imperatriz Leopoldinense, e é de lá que eu venho.
Então, prazer, uma honra estar aqui, né? Ainda mais com esse tema. E essas coincidências da vida, nós temos a família real, nós tivemos aqui um integrante aqui da família José Bonifácio. Eu compartilho a árvore genética, genológica, junto com o meu amigo Paulo ali do Duque de Caxias. Então nós temos aqui a presença de, geneticamente falando, né, de bastante história. Bom, eu queria explicar para vocês a origem desse nome, Mãe do Brasil. Por que Mãe do Brasil? Não foi atribuído pela Casa Real, não foi atribuído pela imprensa. Quem batizou Leopoldina como Mãe do Brasil foi o povo do Rio de Janeiro, foi o povo brasileiro. Mas por que o povo brasileiro batizou Leopoldina como Mãe do Brasil? O que será que ela fez? Essa é uma história que tem que ser contada, né? Então, isso começa na própria formação de Leopoldina. A gente tem que lembrar que a formação da Casa de Habsburgo, que foi uma casa que decidiu durante muitos anos de que ela preferia não fazer guerra, ela preferia fazer casamentos. E para fazer casamentos, ela precisava, essa casa, formar bons príncipes, boas princesas, que fossem desejáveis, que o mundo olhasse e falasse, seria uma vantagem se um membro da minha casa real casasse com esse príncipe ou com essa princesa. E ela sai da Áustria formada como uma chefe de Estado, uma esposa e toda pronta e preparada para ser mãe, tudo ao mesmo tempo, é um pacote. Então eu costumo dizer nas minhas aulas que a Leopoldina era como se fosse uma Ferrari das princesas. Todo mundo queria uma princesa Habsburgo e o Brasil teve a sorte, né, de um contexto político, um contexto histórico todo de ser presenteado. E quando o povo do Brasil descobriu que teríamos uma princesa Habsburgo, foi uma tremenda festa. E na formação de Leopoldina, uma formação que foi muito esmerada, inclusive pelo seu avô, uma formação humanista, ela aprendeu que, antes de mais nada, ela deveria amar o povo do seu marido. Ela nem sabia quem seria o marido dela, mas na sua formação ela deveria fazer isso. Como foi dito aqui na palestra, como foi dito, nós vimos no videozinho ali, né? O videozinho mostra o tamanho do buraco que a filmografia brasileira deixou, porque é uma personagem simplesmente única na história dos países. Os países não têm uma outra Leopoldina, a história dela é única, e nós não temos nada digno disso, né? Então, ela gostava de botânica, gostava muito de mineralogia. Eu queria que vocês parassem para pensar um segundo sobre uma pessoa que gosta de botânica e casa e vai morar no Brasil. É como se fosse aquele filme Avatar, que você vai para aquele planeta Pandora. Coloque-se no lugar de Leopoldina. Que época fantástica, experiência que ela viveu, né? De atravessar o oceano. O relato dela entrando na Baía de Guanabara é que quando era um dia bonito de sol, né, sem nuvens, aquele céu azul, vocês imaginem aquela mata atlântica verde, pássaros passando assim em cima da embarcação e acompanhada por golfinhos na entrada da Baía de Guanabara. Imagine a sensação de quem está chegando num cenário desse, né? Então, a Leopoldina, quando desembarca no Rio de Janeiro, o povo do Rio sabia que estava vindo uma princesa, mas o povo no Rio não esperava o que aconteceu. Eles encontraram uma princesa extremamente atenciosa com qualquer um que falasse com ela. Qualquer um. Então, ela desenvolveu um hábito que recentemente no governo anterior, no governo Bolsonaro, ele tinha esse hábito também. E quando eu via isso acontecendo, eu falava, será que o pessoal sabe que Leopoldina fazia isso? Sabe o que eu estou falando? Aquele cercadinho. Aquele cercadinho que o ex-presidente passava lá para conversar com as pessoas, a Leopoldina fazia aquilo. Ela chegava na sua carruagem, sei lá onde foi, entrar na Quinta da Boa Vista, entrar no palácio, a carruagem tinha que parar, porque ela descia para falar com as pessoas. Seja na porta da igreja, seja onde for, ela descia para falar com as pessoas. E isso, com o tempo e com as atividades sociais que ela foi fazendo, por exemplo, ela visitava muito as casas dos expostos. O
que eram as casas dos expostos? Crianças que eram rejeitadas. Não se tinha um aborto, você abortava. Você entregava na roda dos expostos na igreja mais próxima. E ao entregar na roda dos expostos, o que você fazia? Aquilo tinha todo um processo e tal, batizava a criança com um novo nome, e ela era financiadora, e ela visitava os hospitais, visitava os orfanatos. Certa vez, na Quinta da Boa Vista, ela percebeu a ausência de um funcionário. Cadê fulano? Fulano sumiu. Faz tempo que eu não vejo fulano. E falaram para ela, está muito doente, está em casa. No dia seguinte, ela apareceu na casa dele com o médico da corte, mantimentos, dinheiro, o que ele pudesse, para ajudar a família. E isso, com o tempo passando, e ela fazendo isso de maneira frequente, ela também ficou no Brasil 9 anos, e nesses 9 anos ela ficou grávida há 9 anos. Então, você sempre estava vendo Leopoldina grávida, praticamente. Então, esse tratamento dado ao povo, o povo dizia, Leopoldina é como se fosse uma mãe para nós. Ela nos trata e nos recebe como uma mãe em qualquer lugar, em qualquer momento, não interessava. Voltava de viagem, descia, Pedro ia fazer um tendeu, ia para Sé, e ela parava no meio do caminho, para falar com todo mundo que quisesse falar com ela. Então isso foi desenvolvendo no povo do Rio de Janeiro, né, o sentimento de que Pedro era a imagem política, a imagem militar, mas ela era o povo. E o povo dizia, Leopoldina é a nossa mãe. E quando Leopoldina faleceu, isso aí você tem nos relatos do corpo diplomático que fazia parte, estava presente no Rio de Janeiro. Os corpos diplomáticos, com a notícia do falecimento de Leopoldina, está acostumado, né? Aqui a cerimônia, vai ter aquele rito, vai ter o féretro e tal. Quando eles colocam o pé na rua, eles tomaram um susto. Nunca tinham presenciado, isso descrito pelos austríacos, italianos, pelos americanos, pelos ingleses, pelos franceses, nunca tinham presenciado um luto tão real. O povo sentado no meio-fio chorando, fazendo procissões, fazendo missas, a qualquer momento, em qualquer lugar. E o corpo diplomático falou, nunca vimos um povo amar tanto um soberano. E eu lembro de um livro de crônicas sobre o Rio de Janeiro, né, que fala sobre pequenas histórias do Rio, e numa fazenda em Botafogo, um senhor de uma fazenda chega de noite do trabalho e encontra o seu escravo sentado na escada de entrada da casa. E ele estava chorando. E ele pergunta, meu amigo, ele chamava ele de amigo, né? Por que você está chorando? Aí ele fala que ele tinha recebido a notícia da morte de Leopoldina. E esse senhor senta ao lado dele e os dois choram juntos. Isso era Leopoldina. E como foi dito aqui, uma mulher forte. Mas eu tenho um caso para comprovar que ela era uma mulher forte. Na corte de Viena, lá em 1815, quando a Europa começou a reconstruir depois das guerras napoleônicas, a Europa, aquela bagunça toda, ela conheceu um cara, um holandês, né, chamado Kirk von Hogendorp, general napoleônico, tinha sido governador lá de uma parte enorme da Indonésia, de umas cidades da Alemanha, da França, e ela conheceu esse cara. Leopoldina dançou nos bailes de Viena, conheceu gente do mundo inteiro. E um belo dia, ela na Quinta da Boa Vista, ela resolve caçar. Ela pega a sua arma de pederneira, pega a sua pólvora, pega alguns equipamentos, pega um cavalo, e a história diz que ela tirava melhor do que Pedro I, e ela vai em direção ao Cristo Redentor. E ela vai em direção ali ao Cosme Velho, e imagine o seguinte, como uma mulher fraca sobe num cavalo, pega uma arma de fogo e vai caçar. Não sei como. Né? Ela queria também aumentar a coleção dela de insetos, né? E ela encontra no meio da floresta um cara chamado Kirk von Hogendorp. No meio da floresta, aos pés do Cristo Redentor, ela encontra um general napoleônico, no meio do mato. E os dois ficam olhando para a cara do outro assim, ué, você aqui? Você aqui? Aquele encontro assim, né? Você aqui, você aqui. Eles conversam, ela volta, conta para Pedro. Pedro volta a cavalo correndo, desesperado para escutar, porque
Ele tinha participado das batalhas de Waterloo, junto com Napoleão, e o Pedro queria escutar as histórias. Então, eu deixo essa pergunta: como uma mulher que a historiografia moderna diz que ela é fraca, pega um cavalo em São Cristóvão, dá mais ou menos uns 7, 8 quilômetros, entra ali no Cosme Velho, mata fechada, mata atlântica, você tem animal, você tem inseto e tal. Como que uma mulher fraca vai caçar? Então, são muitas coisas que a gente precisa corrigir na história. E uma delas é essa de que Leopoldina era uma mulher fraca, foi apenas uma mãe, negativo. Estamos falando de uma chefe de Estado. A gente está falando de uma pessoa que inspirou muitas gerações, tá? E está presente nesse mistério de que nós estamos há 199 anos da morte de Leopoldina. Como que a gente ainda lembra de Leopoldina? Como que isso está no imaginário popular? Essa paixão que foi desenvolvida pelo povo na época permanece até hoje. Esse videozinho que passou é emocionante. Você fica com a voz embargada vendo um vídeo daquele. E aquela história não é só a história de Leopoldina, é a nossa história também. Tá bom? Obrigado, pessoal. E Obrigado, Laudelino, pelas palavras. De fato, sempre trazendo aqui mais fatos do dia a dia dessas personalidades que queremos resgatar e colocar de novo na nossa historiografia, para que faça parte do futuro da história sendo contada para as nossas crianças. Gostaria de só mencionar que temos a deputada Bia Kicis, está presente. Vou chamar o nosso amigo Ricardo Salles também para ocupar a tribuna. Na sequência, nosso amigo deputado Cabo Gilberto e, finalmente... Tá, depois do Salles. Tá bom. Então, Cabo Gilberto vai ser depois da Bia Kicis, tá bom? Muito bom. Com a palavra, Ricardo Salles. Muito obrigado. Meu caro colega e amigo, Príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputado federal, Sua Alteza Imperial e Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, a quem eu tenho a honra de conhecer há muitos anos, e que, junto com seu irmão, saudoso Príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, tem representado a chefia da Casa Imperial Brasileira com maestria. Um exemplo, como veio de Leopoldina, de pessoas imbuídas do seu espírito público, que respeitam e sabem fazer respeitar as tradições, os bons princípios, os valores de uma sociedade cristã, de respeito a cada um dos cidadãos do nosso país. Eu digo sempre, para nós que estamos envolvidos na política, que às vezes nós encontramos pessoas que não trazem nenhum valor à vida pública, mas saem dela com muitos valores. A contrário senso, a família imperial brasileira, desde sempre, demonstrou a sua absoluta retidão e respeito ao nosso Brasil. Uma família que, se quisesse, seria hoje talvez muito mais rica que qualquer família brasileira. Afinal, comandavam o país e tinham acesso a tudo. Não obstante, quando acometidos pelo golpe de 15 de novembro de 1889, deixaram o Brasil com a maior dignidade e, desde então, vem desta forma se conduzindo. O exemplo vem de seus antepassados, e no caso de hoje, a Imperatriz Leopoldina. Uma Habsburgo que aceitou vir para os trópicos, um continente muito diferente, como já foi dito aqui, do que era a Europa e, sobretudo, a Áustria, e veio com uma contribuição ímpar para a história do Brasil e para a nossa independência. Desde que deu o seu exemplo, manteve-se no conhecimento, na mentalidade, no ideário brasileiro, como de fato uma princesa que ficou pouco tempo no Brasil, mas o pouco tempo que ficou deixou marcas indeléveis. A honra de poder ter na nossa história 2 reinados, Dom Pedro I, muitas vezes
maltratado pela ignorância de muitos que tratam da história brasileira sem conhecê-la, o seu papel, a sua coragem, até, de certa forma, traços da sua personalidade forte e combativa, nós vemos no príncipe Dom Bertrand, atual chefe da Casa Imperial do Brasil. Por outro lado, Dom Pedro II, filho de Leopoldina, inclusive tem um livro, né, Dom Pedro II, Um Habsburgo nos Trópicos, era como Luiz Felipe, alto, né, olhos claros, bem um Habsburgo mesmo, e teve o governo mais longevo e mais estável da nossa história. Portanto, nós temos aqui todos os motivos para reconhecer e valorizar não só a imperatriz Dona Leopoldina, mas, sobretudo, não podia deixar de perder esta oportunidade para reconhecer e valorizar o importante papel que a família imperial brasileira, desde sempre, desempenhou no nosso país. Fica aqui, Sua Alteza Imperial Real, Príncipe Dom Bertrand, os meus cumprimentos a Vossa Alteza e toda a família, e, obviamente, extensivo ao meu querido amigo, o Príncipe Dom Luiz Felipe, nosso deputado federal. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo Salles, pelas palavras. Gostaria de chamar a deputada Bia Kiss para ocupar a tribuna. Muito obrigado. Bom dia, um belo dia de fato. Eu quero cumprimentar o nosso presidente da sessão, deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, chamado por nós como o nosso príncipe, deputada Cristo Nieto, o nosso príncipe também, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, o senhor Andreas Stadler, embaixador da República da Áustria no Brasil, a senhora Analta Sueli, chanceler do Círculo Monárquico do Brasil, e o senhor Laudelino de Oliveira Lima, professor, historiador, escritor, a quem eu também tenho a alegria de chamar de amigo. Cumprimento todos os presentes, o deputado Lafayette, que também já não está mais presente, o deputado Lafayette Andrade. Meus queridos amigos, esse é o tipo da sessão solene a que nós gostaríamos de poder nos dedicar. Infelizmente, o trabalho aqui ele é muito tumultuado. Esse já é o meu 4º compromisso de hoje. Começou com uma missa no dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje, uma missa aqui no Nereu Ramos, e já tenho que sair correndo para relatar um projeto na CCJ. Mas isso não diminui de forma alguma a importância, para mim, desse evento. O certo é que a cada dia a gente descobre como fomos enganados nas nossas aulas de história. E a gente tem, pelo menos, a ventura, a fortuna de podermos aprender a verdadeira história e nos orgulharmos da família imperial brasileira. Os nossos imperadores, nosso rei, desde Dom João VI, que a gente ouvia as piores referências a ele, como um glutão, um fanfarrão, e foi o único que conseguiu escapar de Napoleão, na verdade. A nossa princesa Isabel, também tão pouco celebrada por toda a sua história fantástica, pela mulher que ela era, pela imperatriz, pela figura feminina que representou no Brasil. E também Dona Leopoldina, a quem hoje se rende essa homenagem. Muito já foi dito por aqueles que conhecem muito mais da sua história. Só de chegar aqui e encontrar o Laudelino falando, né, como quem fala de algo que ele conhece profundamente.
E então hoje é com muita alegria que participo desta sessão e dizer que Dona Leopoldina, que já aprovamos um projeto na CCJ para que ela seja inscrita no livro dos heróis e heroínas da pátria, é uma das figuras mais marcantes da nossa história. Porque pensar na independência do Brasil, sem pensar em Dona Leopoldina, é praticamente impossível. Porque ela, como imperatriz, era também... foi aquela pessoa que presidiu o Conselho de Estado e tomou a histórica decisão de romper, de assinar o parecer favorável à ruptura de Portugal. Assim, ela não só apoiou, mas efetivamente participou e antecipou e consolidou o gesto de independência, dando base política e legitimidade ao ato que marcaria a nossa liberdade. E como foi lembrado aqui, ela está eternizada nesse amarelo, aqui no plenário Ulisses Guimarães, pelo amarelo da nossa bandeira, da sua família. E que nós também aprendemos as cores da nossa bandeira de forma totalmente infantil, de forma totalmente equivocada, quando a gente aprende as cores, o verde das matas, o amarelo do ouro, não se faz referência às famílias, imperiais no Brasil. Então, eu encerro aqui essa minha breve fala, dessa homenagem à Dona Leopoldina, celebrando não apenas a sua memória, mas também a importância do papel dessa mulher na construção da nossa nação. Em tempos em que tanto se discute a igualdade, o papel da mulher, nós tivemos na nossa história mulheres fortes, como disse o Laudelino, uma mulher forte que marcou a nossa história. E pela sua fé, pela sua conduta, é uma pessoa em que nós mulheres podemos e devemos nos inspirar também na nossa luta, na nossa labuta diária. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Bia Kicis. Muito nos honra com suas palavras. Gostaria de convocar para a tribuna o deputado Cabo Gilberto. Serei muito breve, senhor presidente, com a presença ilustre do nosso querido comandante-geral da Casa Imperial do Brasil, Dom Bertrand. Satisfação imensa ter o senhor aqui no parlamento. Eu faço reflexão a todos os senhores, como bem disse a deputada Bia Kicis, como fomos enganados no livro de história, como fomos enganados quando a gente começa a falar sobre a história brasileira e o desrespeito que traz a família real. Então, eu sinceramente peço desculpa ao senhor Felipe, ao senhor Dom Bertrand, pela forma que boa parte dos brasileiros tratam a história do Brasil. E faço uma reflexão, meu querido Felipe, que eu tenho um carinho enorme de tratá-lo como um príncipe aqui no parlamento. Eu espero que a população de São Paulo o retorne para cá. O parlamento fica muito grande com a presença de Vossa Excelência, como um dos deputados federais. Imaginem se não fosse a família real, quando iniciou 1822, para o Brasil ser independente de Portugal, como estaríamos hoje. Imaginem se em 1889 a família real não fosse o nosso grande brasileiro também, filho de Leopoldina, Dom Pedro II, que comandou mais tempo o Brasil, chefe de Estado, que foi Dom Pedro II. Imagine se ele não tivesse levado um golpe em 1889, que isso sim foi um golpe dado pelo Exército Brasileiro, que foi feito em 1889 para envergonhar a história do Exército Brasileiro. Eu sempre publico isso todo dia 15. Tem nada a comemorar no Brasil, nada a comemorar no Brasil. Deputado Luiz Felipe, o senhor acompanha nas nossas redes sociais, eu sempre posto que isso foi um golpe para ficar na cabeça e na história do povo brasileiro, das nossas futuras gerações, que estamos aqui de passagem. Amanhã eu posso morrer, Luiz Felipe pode morrer, faz parte da vida, mas que fique marcado na história o golpe que foi feito em 1889 pelo Exército Brasileiro, infelizmente.
Então, é muito simples falar e muito objetivo da família real brasileira, que lutou bravamente enquanto estavam no poder da República, que infelizmente se tornou República posteriormente, a nossa querida imperatriz, como falou aqui o meu antecessor, foi uma mulher forte, uma mulher guerreira. Não é à toa que ela é a mãe de Dom Pedro II e esposa de Dom Pedro I, que teve coragem de romper com Portugal e tornar o Brasil independente em 7 de setembro de 1889. Então eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para a nossa querida Leopoldina, quase 2 séculos do seu falecimento. Para finalizar, Luiz Felipe, porque eu sei que a parte, o pessoal aqui da Câmara já está pedindo para entregar ao plenário, mas eu não poderia deixar de vir nessa sessão solene muito importante para a história do Brasil, deputado Osmar Terra, deputado Diego, senhores parlamentares Estênio, meu querido Felipe, e nosso querido Dom Bertrand, que tem o parlamento tem a presença ilustre de Vossa Excelência aqui, é uma importância muito grande para mim, como deputado federal do estado da Paraíba. Espero que poder contar com o senhor e com o nosso querido Felipe, o nosso querido Luiz, lá na Paraíba para uma palestra. Lá tem vários monarquistas. A gente tem um carinho enorme por todos vocês. Meu muito obrigado e conto com esse soldado aqui em defesa da verdadeira história do Brasil. Obrigado. Gostaria de registrar a presença aqui do deputado Diego Garcia. Gostaria, como término dessa sessão, convocar o deputado Osmar Terra, se o senhor quiser proferir algumas palavras como encerramento. Temos aí poucos minutos para entregar essa sessão. E deixo aqui minhas últimas palavras antes do deputado Osmar Terra. Estou muito agradecido pela presença de todos vocês, mais uma vez muito agradecido pela Câmara dos Deputados estar acolhendo esse pedido. E, claro, estamos aqui num momento histórico, de reconhecimento histórico e, quem sabe, oxalá, de reinserção de uma personalidade tão importante na historiografia do Brasil e que isso seja replicado a cada geração atual e futura para o bem do nosso país, para o bem da nossa sociedade, entender de onde viemos e que histórias estão atreladas dessa origem tão bonita que o Brasil teve. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Osmar Terra. Meu querido deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso príncipe, querida deputada Cristonieto, senhor Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, imperador de júri do Brasil, senhor Andreas Stadler, embaixador da República da Áustria, senhora Sueli da Silveira, chanceler do Círculo Monárquico Brasileiro, e senhor Laudelino de Oliveira Lima, professor, historiador e escritor. Eu queria, deputado Luiz Felipe, dar um testemunho, que às vezes a gente não se dá conta da importância que uma pessoa tem, que se propaga no tempo, né? E a nossa princesa Leopoldina, ela foi muito importante para a minha terra, para o Rio Grande do Sul, né? A independência do Brasil foi em 1822 e em 1824 chegavam os primeiros, através de um trabalho feito pelo imperador e pela princesa Leopoldina, imperatriz, vieram os primeiros imigrantes alemães para o Brasil, né? E esses imigrantes vieram para uma cidade que tem o nome da princesa, da imperatriz, que é São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é uma das importantes cidades do Rio Grande do Sul, e dali se propagaram pelo Vale do Caí, pelo Vale dos Sinos, e lá na fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, onde eu fui trabalhar na década de 70, tem uma enorme colônia alemã. E os alemães, todos eles vieram a partir de uma iniciativa dela. Não só os alemães, vieram outros imigrantes também, mas os alemães, em particular, têm uma contribuição enorme ao desenvolvimento do Rio Grande e do Brasil. Todo esse ciclo da soja
que vocês veem no Brasil, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, todo o ciclo da soja, que hoje é a maior commodity e a maior fonte de recursos que vem da exportação, a maioria deles são descendentes de alemães. São que vieram, que tem essa história que começa lá em 1824. Grandes indústrias, a Gerdau e outras grandes indústrias que tem no Brasil, grandes empresas, têm a contribuição dos imigrantes alemães. Então, eu vejo assim, política para mim e gestão pública não se faz para levar vantagem pessoal, se faz para mudar o mundo, né? Para mudar a realidade. E o Rio Grande do Sul inaugurou o ciclo de imigrantes, de imigração, através da Imperatriz Leopoldina, que transformou, certamente contribuiu muito para transformar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, os estados do Sul, no que eles são hoje, estados que têm muito orgulho da sua história e que têm uma boa qualidade de vida, né? Então, eu acho que é bom a gente lembrar isso, né, porque às vezes a gente fica falando só da história palaciana e não vê os frutos que deram e se reproduziram ao longo do tempo e que até hoje, né, engrandecem o Rio Grande e engrandecem o Brasil. Então, eu queria deixar esse registro histórico aqui também, meu querido Luiz Felipe. Muito obrigado. Não posso dar. Vou ter que encerrar a sessão, Cabo Gilberto, desculpa. Bom, meus colegas, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Meu nobre tio está aqui presente, brilhantando essa sessão. Está encerrada a sessão, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, muito bom dia.